Merkaba ativar. Merkaba ativar. Merkaba ativar. Aqui e agora. Escudo Maháriko ativar. Escudo Maháriko ativar. Escudo Maháriko ativar aqui e agora. Prece de abertura. Senhor de infinita graça e misericórdia, vós que sois o divino arquiteto celestial, Criador do tudo e do nada, do vazio e do cheio, vos quero agradecer a vós, Senhor, e aos vossos sagrados emissários, pela oportunidade de hoje, de estar mais uma vez aqui, partilhando o conhecimento ancestral e tendo esta oportunidade de servir a meus irmãos. Nesta hora, eu invoco a presença de todos os seres de luz, de todos os guardiões espirituais da minha egrégora, assim como todas as guardiãs. Invoco também a presença do meu anjo da guarda e a ele me dirijo respeitosamente, pedindo-lhe também que dê sustentação ao trabalho de hoje. Invoco também Arcturus, 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 Arcturian, Arcturian, Arcturian. Toda a minha equipe de trabalho arcturiana, o Senhor e a Senhora de Arcturus, os arcanjos Melquisedeque, Metatron e Micael, amada Mãe Maria e Kuan Yin, todos vós peço permissão para abrir o trabalho de hoje nesta explicação que irei dar sobre hierarquias espirituais, guardiões e guardiãs de onde atuam na nossa vida, segundo vossa orientação. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, muito boa tarde. Cá estou eu de novo. Hoje falando num tema a pedido de algumas pessoas, também um tema que eu já aflorei noutras gravações e é um tema que envolve muita envolvência, muito estudo e muita prática, essencialmente muita humildade nesta investigação e principalmente muita cautela. Hoje irei falar sobre hierarquias espirituais e os seres que dão sustentação à hierarquia espiritual no mundo da matéria. Em qualquer um deles existe
divindade. Em qualquer um deles existe a presença do divino em suas linhas de atuação. Muitas vezes, quando o ser humano reencarna, independentemente da sua espiritualidade, da sua religião, da sua crença, ele não sabe, mas já existe uma hierarquia indigitada para aquela alma que reencarna naquele momento. Hoje irei falar sobre a espiritualidade dessas hierarquias que nos protegem e que nos apoiam sem interferir no nosso livre-arbítrio também. Aí existe a iluminação do espírito que está fora da matéria. Deixar que escolhamos o nosso caminho, seja certo ou errado, mas que passemos pelo que temos que passar e estando lá no momento em que tomamos a decisão das nossas vidas. Na hierarquia espiritual, muitas das vezes as pessoas me têm perguntado: mas quem são os constituintes dessa hierarquia espiritual? Eu poderia dizer que temos 7 vezes 7 ao infinito de seres que nos protegem e que não têm nada a ver com os seres desencarnados do nosso amor, do nosso carinho, da nossa convivência pessoal. Não têm nada a ver. Essa hierarquia, muita dela, é composta por seres estelares, seres hierárquicos na sua evolução, que nunca tiveram reencarnação terrena. São seres indigitados pela espiritualidade maior, devido ao seu conhecimento das vibrações, devido ao seu conhecimento da energia do amor, da compaixão, que realmente atuam junto de nós. E são eles que deixam que nós até cometamos algumas atrocidades, até realmente despertarmos em nós a nossa consciência plena de que somos seres divinos na Terra, experienciando uma ação humana. E quando nós realmente conseguimos perceber isso, e à medida que vamos adentrando pelos caminhos da vida, desta reencarnação, nos libertando ou não, dependendo das nossas coerências, das nossas sequelas de vidas passadas, vamos cada vez mais criando uma ligação com essa egrégora, com a nossa mônada. Muitas vezes não temos bem a noção de que aquela egrégora está ali ainda antes da reencarnação. Andava à nossa volta na altura em que nós recebemos a autorização para podermos reencarnar no mundo Terra. Enquanto espíritos fora da matéria, mas também seres estelares, seres planetários de outras dimensões, também precisamos. A nossa energia precisou ser requalificada para podermos realmente reencarnar ou encarnar pela primeira vez nesta dimensão que é Gaia, a nossa amada Terra, a nossa amada gota azul. E eis que muitos de nós trazemos todo um padrão vibratório alterado. Trazemos toda uma energia, às vezes densa, de intranquilidade, e foi preciso ser gerado um plano terreno, como eu já tenho dito em algumas vezes, para que realmente nós venhamos a este lugar para dominar e aprendermos a dominar o nosso ego. Então, antes de reencarnarmos, antes de encarnarmos aqui na Terra, estando noutras dimensões planetárias,
Nós tínhamos ego? Perguntam-me muitas vezes. Sim, tínhamos. E foi isso que nos levou à perdição. Foi isso que nos levou à necessidade do divino Criador, do tudo e do nada, do vazio e do preenchido, das energias duais. Foi isso que fez com que ele criasse esta dimensão e nos encaminhasse como uma oportunidade para este mundo. Muitos de nós dizem: mas eu recebo a informação dos meus mestres, eu recebo a informação dos meus mentores, eu recebo a informação dos meus guias, eu recebo a informação dos meus anjos. Tudo isso está na nossa egrégora. É uma verdade. Foram seres, alguns deles, que hoje identificamos também como seres planetários das mais variadas linhas da Confederação Galáctica, das mais variadas linhas de seres evoluídos, e que se afiguram a nós nos centros e nos lugares, por vezes se manifestando na matéria de outros que ainda nem sequer conhecemos, em processos incorporatórios, e muitos deles são seres de uma grande divindade e de uma grande complacência. Seres esses que são nossos guias, também fazem parte das grandes naves extraterrenas que sempre estiveram nos apoiando há milhões e milhões de anos. E tais como crianças nós somos caminhando neste mundo de terra, achando que somos os dominadores de todas as coisas, quando no final de contas somos apenas crianças brincando num mundo novo, construindo uma realidade fictícia onde muitas vezes achamos que para além disto não existe mais nada. Eu hoje vou-vos falar de alguns seres que merecem todo, também a nível pessoal, todo o meu carinho. Os arcturianos são um deles, com as suas tecnologias muito avançadas, com o seu grande amor e o seu grande respeito por nós que nos estamos na matéria, e por outros que se manifestam por vezes junto de nós e muitas das vezes não identificamos. E nos centros espiritualistas muitas vezes se manifestam de uma forma complacente e com muito amor por nós, nos trazendo divinas orientações para seguirmos em frente. Quantas das vezes estamos em nossa casa e de repente começa a cheirar a rosas e não temos rosas em casa? Quantas das vezes nos cheira a grãos de café e ninguém bebeu café em casa, ninguém acionou nenhum mecanismo de onde o cheiro fosse proveniente? Quantas das vezes nos cheira a cachimbo, porque é realmente ectoplasmicamente materializado por esses cheiros, para que nós os sentamos, não é que eles precisem deles, mas nós precisamos, muitas vezes, para tentar perceber o que é que se manifesta à nossa volta.
Eu antes olhava e ainda olho e mostro-me grato por aquilo que nem sempre me dão a oportunidade de ver dentro da minha mente, e sinto a sua presença. A hierarquia espiritual, a nossa egrégora, a hierarquia que nos dá sustentação, ela não nos pertence. Ela só está ali. E muitas vezes, quantas vezes eu ouço dizer o seguinte: o meu guia. Eles são nossos guias, mas não de nossa pertença. Mas são eles que também no seu estágio evolutivo nos trazem a evolução. São eles que nos escolhem a nós também. Por um lado são indigitados, por outro lado nos escolhem a nós para persistirem junto de nós ao longo da nossa vida. Quando querem fazer o seu trabalho, nos fazem sentir através dos canais da intuição aquilo que devemos fazer para ajudar quem precisa. Até para nos ajudar nós mesmos. Quantas das vezes, durante o nosso sono, ou mesmo acordados, recebemos mensagens amorosas, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, em que nos dizem: sê compassivo contigo e com os outros. Acalma, aquieta a tua alma, aquieta a tua mente, aquieta as tuas emoções, porque tudo, mas tudo, é composto de duas vibrações. Ainda que te pareça agora que a tua vida está difícil, olha à tua volta. Apercebe-te do quão difícil é a vida de todos aqueles que te rodeiam e o quanto tu tens de bênçãos e de alegrias que muitos não têm o merecimento de ter. Mas a minha responsabilidade é grande. Mas também o teu caminho é aquele que tu optaste por escolha. É aquele que foi determinado para ti e que tu aceitaste. Ao longo dos anos tenho ouvido sempre esta mensagem: continua porque vale a pena. Há muitos anos, num processo da minha vida, estando eu em estado de coma induzido, houvesse a necessidade, em que eu queria desistir de tudo, devido a alguns acontecimentos que afetaram mais o meu ego, entendo eu hoje, do que a minha pessoa, do que a minha essência. Apareceu-me uma mensagem indelével que ainda hoje está gravado no meu ser. Continua, porque vale a pena. Mal eu sabia naquele tempo atribulado da minha vida o quanto eu tinha que caminhar, o quanto eu tinha que aprender, o quanto eu tinha que aceitar, o quanto eu tinha que me render.
Primeiro, para aprender a estar e depois para reaprender a ser. Eu não sabia. Eu só dizia que queria ter uma vida normal. Quando a minha egrégora me mostrava os seres da hierarquia que estavam ali à minha volta me diziam: continua porque vale a pena. Não desistas. Muitas serão as provas pelas quais terão todos que passar. E o caminho é estreito para todos nós. Ninguém é privilegiado, como muita gente pensa. Mas temos que viver num ato de fé interna. E a fé não se prende com religiões. Prende-se com a capacidade de acreditar. Nos piores momentos da vida, é aí que a nossa crença mais positiva, a nossa crença mais divina, ela é ativada. E muitas vezes olhamos para trás e sentimos que aquilo que nós queríamos ver aconteceu. Mas não do jeito que nós queríamos ver. Porque os caminhos da vida são tortuosos por isso mesmo. Para nós aprendermos com as lições. Quando eu olho eu vejo, olho nos olhos das pessoas, eu vejo as pessoas, eu vejo a sua essência, eu vejo a sua força, eu vejo a sua capacidade, mas também vejo os seus medos e digo-lhes: continua porque vale a pena. Não desistas, ainda que pareça que tudo é tão difícil. Não cries a maior dificuldade acreditando na dificuldade. Conecta-te com a tua essência. Ama-te através de ti mesmo, sem necessidade de dar opinião quando não te a pedem, de querer parecer ou aparecer. Vive só cada momento, dentro da sua energia mais crística possível. Aceita-se teu irmão com tudo aquilo que ele tenha, porque tu que estás deste lado da vida e que estás desse lado tiveste uma oportunidade que muitos não têm, de estar vivo e de viver em comunhão com essa hierarquia espiritual, com os vossos mestres, os vossos mentores, os vossos guias, mas também com os vossos guardiões. E os vossos guardiões são muito próximos de vocês. São aqueles seres que livram, muitas das vezes, a vossa matéria de outras energias mais densas. Mas eles existem. Eles também estão ali, como guerreiros, como soldados, de lança em risco, de espada na mão, e salvaguardando também a vossa energia. Porque senão, todas essas egrégoras das trevas que existem e também foram colocadas no mundo terra, e muitos deles humanizados, para poderem criar situações de conflito maior. Só que só vemos pessoas egoístas, pessoas que não têm contemplação, mas não sabemos muitas vezes qual a sua origem e de que forma foram aqui colocados. Então também temos que vibrar amor por esses seres, para que eles saiam dessa mesma vibração, e pedir à nossa egrégora pessoal que seja com eles.
Nas minhas meditações ao longo dos anos, eu sempre peço, essencialmente para aqueles a quem eu coloco o rótulo de inimigos. É só um rótulo, porque na realidade não foram. Foram eles que de uma certa forma me trouxeram e me devolveram, muitas vezes, a capacidade de acreditar que eu sou capaz como vocês são capazes. Então não são só eles que estão ali, também os outros que estão ali, que vos alertam, através dos vossos canais intuitivos. Os vossos guardiões alertam-vos, atuam até nas vossas vontades. Quantas as vezes as pessoas têm vontades impulsivas e faz-se um clique dentro delas, e aquilo que tinham na impulsividade deixaram de praticar. Porquê? Porque o guardião ou guardiã, porque tem os dois, o seu lado feminino e masculino, um de vibração Sol, outro de vibração Lua, eles estavam os dois atentos. E estavam ali. E vos chamaram a atenção. Mostraram-nos através da intuição que se realmente agissem de forma impulsiva, intempestiva, baseada nas vossas dores, nas vossas mágoas, nas vossas carências, se iriam dar mal. É preciso ter atenção a isto. Todos os seres que estão à nossa volta, do mundo astral intermédio, pois é daí que vem a nossa egrégora, recebendo ordens do astral superior e das dimensões superiores, eles nos trazem o conhecimento. E nós muitas vezes passamos o tempo a mistificar. Passamos o tempo a dar força a certos e determinados fenómenos pela falta de conhecimento. Ou por uma necessidade de colinho. Ou por uma necessidade de querer aparecer por sendo realmente alguém que precisa daquela palavra, daquele sentimento despertado, daquele elogio, quando muitas vezes esquecem que é o vosso ego pregando-vos a partida. E o vosso ego está lá como a vossa contraparte para vos dizer assim: vá lá, não acredites em nada, tu até és boa pessoa. Tu até és uma ótima pessoa. Coisa de que eu não duvido. Todos nós somos, como eu costumo dizer, todos nós somos aquilo que temos na conveniência no momento. Ou somos pessoas com atos dignos ou com atos menos dignos, diante das nossas vontades, diante dos nossos sentimentos, diante das nossas filtragens, diante dos nossos conceitos, diante a ação do nosso ego, muitas das vezes a ativamos sem perceber que estamos a ativar. Quantas das vezes, como eu disse no artigo que eu hoje publiquei, nós estamos a agir contra a orientação da nossa intuição e fabricamos uma pseudo-intuição e dizemos que fomos guiados de forma errada? Quantas das vezes nós temos alguém ao lado e achamos que aquela pessoa está a fazer algo de errado e achamos que é prazeroso para nós, e até porque achamos que sabemos mais um pouco que o outro, nos aproximamos e damos uma opinião sem que nos seja pedida. Meus amados, todos nós somos ativados pelo nosso ego.
Quando demoramos muito tempo e ficamos indecisos, pela manhã, depois de tomar banho e vamos vestir, e quer queiramos, quer não, há um pensamento que nos toca, meus amados. O que é que o outro vai pensar da forma como eu visto? O que é que o outro vai sentir em relação a mim? O que é que o outro vai achar porque eu levo um sapato de cada cor? Porque eu visto de uma forma mais exótica? Para mim? Mas, não. Para eles. Eu sou capaz de alterar a minha vestimenta para não ser julgado, não ser condenado. E isso também está fora da nossa espiritualidade. Nós temos que nos aceitar no nosso todo, como seres de luz e seres de sombra. Não queiramos ser só um lado. Ou não queiramos agradar a todo mundo. Porque essa é uma das grandes mentiras do ser humano que vive ainda na dualidade e precisa realmente de perceber que para trilhar o caminho do meio ele precisa aceitar-se com tudo aquilo que ele tem, com as suas feridas emocionais que precisa de curar, com a sua espiritualidade que precisa de alinhar, com os fenómenos pelos quais passa, com as suas predisposições e com as suas disposições. E aí sim, ele funde-se num só e conecta-se com a sua essência. E então aí toda a egrégora, toda a hierarquia espiritual que o assessora diz assim: agora sim, passaste a ser uno. Passaste a ser uno e passas a ser uno a partir do momento em que te aceitas tal e qual como és. Não para marcares a diferença, não para seres mais que o outro, mas para cumprir a espiritualidade. E para cumprir a espiritualidade, nós temos que dizer: ok, eu tenho ego, mas o meu ego não me domina.